Pessoal, então hoje a gente vai conversar, vai começar a falar sobre circunferência e círculo, né? Por que a gente vai ver isso? Isso é um conteúdo bem básico, vocês já viram com certeza, já deve ter passado pelo menos por ele, mas é importantíssimo para os novos conteúdos que vão vir. Então, eu resolvi, né, como a gente está num período de revisão de conteúdos, eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês, para a gente revisar, talvez ver de uma forma diferente, né? Então, vamos lá. Já tem até aqui uma imagem de algumas casas dessa imagem do número π, né? Algumas várias, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente vai definir como sendo uma circunferência? Alguém saberia dizer o que é uma circunferência? É um dos maiores desafios da matemática, é escrever o que é uma circunferência, né? Não é tão fácil escrever matemática, para deixar sem ambiguidade, né? E a escrita mais, como é que se diz, mais recomendada é essa que vocês estão vendo, né? Por exemplo, Pedro Cauã está dizendo que é um segmento que tem a mesma distância de um ponto específico, né? O segmento, ó, perceba como é difícil falar, né? A gente sabe, a gente tem na cabeça da gente. Mas, por exemplo, uma circunferência é um segmento que tem a mesma distância de um ponto específico, né? Fica, não sei se fica legal assim. Então, para não ter ambiguidade alguma, o melhor texto que você pode fazer está aí na tela. Você especificar quem é o centro da circunferência e o raio. Então, a circunferência de centro C e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos do plano que tem a distância R do centro. Bom, talvez a lida aqui, a escrita não foi tão clara. Vamos tentar ser clara com um desenho e eu explico melhor com minha fala, né? Então imagine que eu tenho um ponto C, que esse ponto eu vou chamar de centro, e que eu tenho um ponto P, né? E que de C para P é um tamanho que eu chamo de medida R. Agora imagine que eu trace todos os pontos que têm essa mesma distância para o centro. Como assim? Dessa forma. Imagine que eu vou colocar pontos, todos esses pontos que estão aparecendo aí têm a mesma distância para o centro, né? Eu coloquei aí alguns pontos, não coloquei todos, coloquei alguns, né? Porque se você notar, ó, tem uns bem aqui, por exemplo, ó, tem um aqui, ó, tem outro aqui, tem outros vários, né? Então, para ser uma circunferência, tem que ter todos. Então, como é que a gente faz um desenho de uma circunferência, né? Como é que a gente desenha todos os pontos? Para não ter que botar o negócio todo pontilhado, sem vaga, né? A gente bota assim, ó. A gente faz logo um traçado contínuo, né? Para dizer que eu estou pegando todos os pontos que tem a distância R do centro. Então, basicamente, é isso. São pontos que estão a uma distância, né, fixa do centro. Isso é uma circunferência. Quando você pensar em circunferência, você tem que pensar só nesse contorno vermelho aí, certo? Como se fosse um bambolê, né? Só que, claro, o bambolê não é uma circunferência. Vamos lá. Isso a gente está falando no plano. Circunferência é uma figura plana. Alguns elementos, algumas coisas importantes sobre a circunferência. O interior da circunferência e o exterior. O que é o interior e o exterior, né? O conjunto dos pontos internos a uma circunferência a gente vai chamar de interior da circunferência. E o conjunto dos pontos que são externos você vai chamar de exterior da circunferência. Então, por exemplo, esse ponto aqui que eu estou marcando, ele está interior à circunferência. E esse ponto aqui, ele está exterior à circunferência. E o ponto que está aqui, ponto D de Dias, ele está o quê? No exterior ou no interior? E aí, o que vocês acham?
Ponto D. Ponto Pode D. repetir, professor? Eu tenho o ponto P, que está no interior, tenho o ponto I, que está no exterior. Aí eu estou perguntando o seguinte, o ponto D, que está aqui, ele está aonde? Na circunferência, muito bem. Então, Maria Eugênia, né? Então, só posso ter três possibilidades, ou está no interior, ou está no exterior, ou está na própria circunferência, certo? Então, o interior não conta com a circunferência, muito menos o exterior. Bom, vamos entender o que é corda, o que é diâmetro e o que é raio. Muita gente ainda confunde essas coisas, né? Então, vamos aqui definir bem direitinho. Primeira coisa, o que é uma corda? Como é que você identifica uma corda? Para ser uma corda, então, o que é uma corda? É um segmento. Certo? É um segmento. Segmento de reta. E esse segmento de reta tem que ter dois extremos. E esses dois extremos, no caso aqui da minha figura, é o ponto A e o ponto B. Esses dois extremos têm que estar em cima da circunferência. Tem que pertencer à circunferência. Ok? Para ser uma corda, tem que ser um segmento de reta com as extremidades, né, na circunferência. Então, qualquer segmento de reta com extremidades na circunferência, você vai chamar de corda. Existe o diâmetro. Bom, o diâmetro também é uma corda, ou seja, também é um segmento, só que tem um detalhe. O diâmetro, toda vida, tem que passar por onde? Pelo centro. Então, o diâmetro é... Oi, Douglas. No caso, sobre o diâmetro e sobre uma esfera, no caso, passando para já uma figura Tridimensional. Tridimensional. A pessoa pode calcular o tamanho dentro de uma esfera com diâmetro? O que seria esse tamanho de dentro? Você pode calcular o volume com diâmetro, você pode calcular a área da calota, da superfície. Por exemplo, uma bola de futebol. Sim. Se eu quiser saber qual é pior que é difícil de explicar. Se eu quiser saber acho que o volume tá certo, eu acho. Acho que seria o volume, que cabe de ar dentro de uma bola, né? Por exemplo, dá para fazer, né? Vocês não vão ver isso agora, mas... Por exemplo, o volume de uma esfera, falando aqui em 3 dimensões, né? Só adiantando aqui bastante o conteúdo. O volume de uma esfera, a gente usa essa formulazinha. Perceba que nessa fórmula aparece o quê? O raio. Né? E o raio a gente já vai ver o que é. O que é o raio? O raio é a distância, né? É o segmento que vai do centro até qualquer ponto que está em cima da circunferência. Do centro a qualquer ponto que está em cima da circunferência, você vai chamar de raio. Ok? E é justamente, indo para 3 dimensões, é justamente esse raio aqui que eu estou falando. Mas isso aí não vamos entrar no método agora, mas sim é possível calcular o volume, por exemplo, de uma bola, quanto de ar cabe dentro de uma bola, por exemplo, fazendo essa medição do raio. E do diâmetro também, porque o diâmetro vai ser o dobro do raio, né? Então, basicamente, são esses 3 elementos principais: corda, diâmetro e raio. Alguma pergunta mais sobre isso? Corda, diâmetro e raio, e é isso. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que é o conceito de arco, né? A gente escutou muito falar em arco e flecha, né? Tem muito a ver. Então, consideremos aí uma situação da seguinte maneira. Uma circunferência de centro O, né? Vai já aparecer aqui o O. E sejam A e B 2 pontos que sejam extremidades de um diâmetro. Está aqui. Que não seja, na verdade. Suponha que você tem 2 pontos que não sejam as extremidades de um diâmetro. Então, nessas condições, a gente vai ter o seguinte. A gente vai determinar esses 2 pontos
determinam dois arcos. Eles determinam o arco menor e determinam o arco maior. Como é que é isso? Vamos tentar entender. O arco aqui menor são os pontos que estão em cima da circunferência e estão no interior do ângulo AOB. Certo? Então, esses pontos aqui, ó, eles estão entre os pontos A e B, né? Só que dentro desse ângulo aqui. Esse é o arco menor. Mas também existe o arco maior. Qual é o arco maior? Esse aqui, ó. Claro que eu não sei se eu consigo contornar, porque escrever assim é ruim. Então, esse arco aqui é o que se chama de arco maior. Ele está fora do exterior ao ângulo A ou B, certo? O que eu quero dizer com isso? Simplificando as coisas. Quando você tem uma circunferência e você coloca dois pontos em cima dessa circunferência, você consegue determinar dois arcos, dois pedaços, né? Um arco aqui, geralmente tem um maior e tem um menor. Então, esse aqui é um arco e esse outro também é outro arco. Então, a figura melhor para um arco seria só isso aqui, né? Por exemplo, isso aqui é um arco. Beleza? Tá aí um arco, então com certeza teria que pertencer a uma circunferência. Por exemplo, as meninas aí usam umas argolas, né? Umas argolas, uns brincos, né? São mais ou menos aquele formato. Por exemplo, aqui são mais ou menos assim, né? Tem um furinho aqui, tem uma falha. Então isso aqui seria um arco. Quem mais exemplo de arco? O arco do arco e flecha, né? Que a gente chama também. Tem uns que tem o formato de um arco. Vamos falar sobre semicircunferência. Então, de maneira bem fácil mesmo, né? O texto exato está aí, mas quando é que você vai ter uma semicircunferência? Quando você tem, né, um diâmetro, aí os pontos que são extremos de um diâmetro determinam duas semicircunferências. Uma delas é essa. Então, para ser uma semicircunferência, os extremos desse arco, né, tem que ser também extremos de um diâmetro. Ou seja, de maneira bem simples e grotesca, uma semicircunferência é a metade de uma circunferência, certo? Aqui é porque está da maneira formal, mas para você, seu aprendizado ser um pouco mais, você pode considerar essas coisas, né? Então, a semicircunferência é um arco metade, né, da circunferência. E agora vem a palavra círculo. Perceba que eu estou separando aqui, né, circunferência e círculo. Qual a diferença de circunferência para círculo? A definição é muito parecida de círculo. Qual a diferença? É que o círculo, né, eu considero os pontos que estão no interior. Então, o círculo é como se fosse não, é a reunião de uma circunferência e dos seus pontos interiores. Então, você não vai considerar somente os pontos que estão aqui, ó. Você vai considerar também os pontos que estão aqui dentro. Todos eles, né? Todos eles fazem parte do círculo. É como se fosse assim. A circunferência seria um bambolê, né? O círculo seria, por exemplo, uma pizza. Uma pizza considera todos os pontos de dentro, né? Não é só o contorno, não. Então, o círculo é como se fosse um disco, né? É preenchido também por dentro. O interior é preenchido. Então, isso é um círculo. E agora vamos falar basicamente da parte mais importante aqui da aula, né? Que é o comprimento da circunferência. Vamos ver como é que a gente calcula isso. E na verdade, isso aqui é a parte que mais nos interessa e é muito interessante. Ó, o que é mais interessante aqui? A razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro é a mesma para todas as circunferências. Isso é muito forte. É um resultado brilhante.
Isso eu descobri quando eu estudava matemática, né? Descobri não, na verdade. Assim, descobri pra mim, né? Já era conhecido pra todo mundo, mas pra mim não era. Isso eu descobri na escola. Quando eu descobri na escola, né? Aí eu peguei meu livro de matemática e percebi isso aí. Eu li e entendi. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui verificar isso aí. Eu fui pegar o comprimento das circunferências que eu tinha em casa e dividir pelo diâmetro, né? E aí eu vi que essa divisão sempre dava o mesmo número. Sempre dá o mesmo número. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Então, o comprimento que eu estou falando é o contorno, né, de uma circunferência. É um contorno. Contornozinho aqui, ó. É como se você pegasse uma fita métrica e envolvesse a circunferência. Aí você calcula o seu comprimento. O diâmetro, né, é a distância de duas extremidades aqui que passa pelo centro. Isso é o diâmetro. E aí eu estou dizendo o seguinte: se você fizer essa divisão, e se fizer essa divisão para qualquer circunferência, certo? Percebam como o negócio é geral. Se você fizer essa divisão aí para qualquer circunferência, não importa o tamanho, não importa, pode fazer em casa. Claro, você tem que medir muito bem. Essa divisão aí vai dar esse número. E aí eu não coloquei nem o número completo, certo? Seria exatamente o número pi, isso aí? Aqui tá a aproximação porque eu não consigo colocar todos, beleza? Eu até representei aqui com as reticênciazinhas, dizendo que eu não consegui colocar todos os números. E eu nunca vou conseguir, ninguém vai conseguir. Como é, Douglas? Não foi nesse sentido que eu quis dizer assim. Por exemplo, o resultado dessa conta, comprimento dividido por diâmetro, vai dar exatamente o número pi ou vai faltar alguns Não, números? é assim. Vamos só considerar. Quando você vai para a vida real, né, para a prática, você nunca vai conseguir medir uma coisa exatamente. Concorda comigo? Você nunca vai conseguir dizer que, por exemplo, essa caneta aqui mede, sei lá, 13 centímetros exatamente. Você não vai conseguir fazer essa medição com exatidão total. Não vai conseguir. Você vai conseguir achar um valor muito, muito próximo. Mas exato você não consegue. A mesma coisa serve para o diâmetro. Mas se você, por acaso, conseguisse calcular o comprimento de uma coisa exata e o diâmetro dessa mesma circunferência também exatamente, com certeza o número daria isso. Certo? Mas se você... Oi, Gabriela. Então, se eu dividir o comprimento sobre o diâmetro de qualquer circunferência no mundo, sim, esse número vai dar pi. Sim, vai dar... Pelo menos o primeiro número vai ser 3, aí depois o outro vai ser 1, depois o outro vai ser 4. E quanto mais precisa você for nessa medição, aí vai começar a aparecer os outros números. Tá entendendo? Se a gente conseguisse medir exatamente com todas as casas decimais, o comprimento e o diâmetro, pode ter certeza que ia dar justamente esse número que vocês estão vendo aí. Certo? E aí, como a gente não consegue representar esse número, a gente não consegue estar escrevendo esse número, porque imagine que fosse para me escrever esse número todinho aqui, né? Que ainda nem terminei. E não termina, na verdade, para falar melhor. A gente não consegue ficar escrevendo essa quantidade de coisas. Então, para substituir isso, a gente elege um símbolo especial, que é esse carinha aí, essa letra grega, né? Que a gente chama de pi, certo? Então, quando você vê essa letrinha aí, você tem que lembrar que é esse número aí com infinitas casas decimais. Está substituindo ele, né? Está representando ele. Como se fosse o seu substituto, né? Beleza. Lambda, né? Oi, Douglas. É um lambda, né? Não, esse aqui é um pi. O lambda é assim, né? O lambda geralmente é para comprimento de onda, lá na física. Mas isso aqui não é... É quase um pi, então. É parecido, né? Porque as letras gregas têm uns traçados bem parecidos. Mas enfim, aqui é o pi. Então se você dividir o comprimento pelo diâmetro dá pi. Ok? Bom, aí você tem uma fração, né? O que eu quis dizer tá nessa figurinha aí, ó.
certo? Se você girar uma circunferência, tá aqui, ó, ela vai percorrer, né? Percorrer o quê? 1, 2, 3 e mais um pedacinho aqui, ó. Certo? Em outras palavras, vai caber aí, né? Ó, 3 diâmetros e mais um pouquinho. Percebe, ó? No começo ele coloca aqui o diâmetro, ó. Aqui é diâmetro, aqui é um diâmetro, aqui é um diâmetro. O que eu quero dizer com isso? É que no comprimento de uma circunferência sempre cabe 3 diâmetros e um pedacinho, né? Mas depois a gente vê isso aí com mais calma nos próximos conteúdos. Vamos lá. O que eu quero mostrar com isso aqui? Dessa parte aqui, dessa observação, né? Dessa constância. O que você ganha com isso? Como o diâmetro é 2 raios, percebe? Ó? Cada diâmetro é 2 raios. Então, onde tem o D aqui, eu substituir por 2 vezes o raio. Então, se eu pegar o comprimento e dividir por 2 raios, também vai dar π da mesma forma. Multiplicando isso aqui em forma de x, né? Que isso aqui é uma proporção, então a gente acha que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio, que é a famosa formulazinha do comprimento da circunferência. Então, se 2R é diâmetro, né? Oi? 2R seria diâmetro. 2R é o diâmetro. Porque todo diâmetro é 2 vezes o raio. Certo? Então tá aqui, ó. Então essa formulazinha aqui, com essa formulazinha, você consegue calcular o comprimento de qualquer circunferência. Sabendo, claro, o raio. Certo? Perceba como essa fórmula é muito, como é que se diz? Muito poderosa, né? Imagine aí, ó. Você tem uma circunferência, você sabe somente isso aqui, ó. Por exemplo, sei que isso aqui é 10, então com certeza você consegue calcular também o contorno todinho, sem fazer mais nada, né? Somente essa continha. Beleza? Isso. Oi, Annalise. Tipo, assim, é porque na minha cabeça eu fico pensando. Se a gente já sabe que 2 raios é igual a um diâmetro, por que a fórmula é usada 2 raios em vez de colocar logo um D? Fica mais fácil? Na verdade, não é questão de fácil ou difícil, porque também você pode escrever assim, ó. 2 não, né? Você pode também ver essa forma assim. π vezes D. Certo? A questão de aparecer essa forma assim é só a questão mais de como é que se diz? De usar mais. Na matemática a gente usa mais o raio do que o diâmetro. Certo? A gente usa mais, por exemplo, nas questões e tradicionalmente é informado mais o raio do que o diâmetro. Certo? Mas se for informado o diâmetro, você pode usar essa aqui, ó. π vezes D, que dá a mesma coisa. É só você passar o D multiplicando para cá, ó. Certo? Tanto faz. Só questão mesmo de tradição mesmo. Vamos lá. Segue. Vamos ver aqui 3 exemplozinhos de como a gente aplica essa forma, né? E ela aparece bastante aí, só que ela aparece de maneira secundária no ensino médio, né? A gente não tem uma questão só para calcular comprimento, não, aparece de forma secundária. Oi, Douglas. Tô levantando a mão para você me perceber aqui. Se eu quiser calcular o raio, eu troco o lugar do... Tu vai ver agora, daqui a pouco. Pelo comprimento. Eu separei uma questão sobre isso, tá bom? Questão 2, ó. A gente comenta já. Porque eu acho que eu tenho uma ideia de como faz. Pronto, pois na segunda questão aqui a gente comenta, tá bom? Vamos fazer logo essa. Bom, só pra gente reforçar aqui essa formulazinha, né? Só repetir aqui. Deixa eu botar aqui certinho. Então, o que eu quero que vocês gravem, não esqueçam mais, é que o comprimento é sempre 2 vezes o número π vezes o raio da circunferência. Bom,
Um exemplo muito básico, né? Bem básico mesmo, é esse aqui. Calcule a medida aproximada do comprimento de uma circunferência cujo raio mede 15 centímetros. Perceba bem que está bem dito aqui, a medida aproximada, você não vai calcular o valor exato, né? Porque para calcular o valor exato você teria que colocar o π da forma exata. Então, basicamente o que você vai fazer aqui, ó, ele já está dando o raio. Ó. O raio mede 15. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o número π vezes o raio, que é 15. Portanto, o comprimento vai ser o quê? Se quiser fazer logo assim, ó, 2 vezes 15 dá 30, né? Então vai ser 30π. Bom, 30π seria o valor exato do comprimento. 30 vezes π é o valor exato. Aí ele quer o valor aproximado. Né? Esse aqui é o exato, vou até botar. Exato. Agora eu quero o valor aproximado, então o comprimento vai ser aproximadamente quanto? 30 vezes a aproximação de π que ele sugeriu ali, 3,14. Então o comprimento vai ser aproximadamente quanto? 30 vezes 3,14, né? Isso vai dar 94,2. Olha aqui, fio de cabeça. Só que não. Isso não, quem quiser fazer é só montar uma continha dessa, beleza? Pronto, não tem nenhum problema, mas isso aqui vai dar 94,2. Ok. Então essa é só para mostrar como é que você aplica, como é que você calcula. Então, sabendo só o raio, a gente consegue sim achar o comprimento da circunferência, usando a formulazinha. Aí vem a questão que o Douglas estava perguntando. Nessa questão aqui, ó, o que eu estou dando aqui ó, é o comprimento da circunferência. E qual é a pergunta? E o raio é quanto? No caso, como eu disse, pode falar? Você ainda está falando da questão. Aí o que você vai fazer? Você vai usar novamente a fórmula. O que eu quero mostrar é que você pode ver assim também. Ó. Se eu pegar 2 vezes o π vezes o raio, isso aqui é o comprimento. Né? Só estou dizendo o contrário. Você vai dividir o π por comprimento. Aí eu quero achar o raio, né? Ó, se você olhar, o raio vai ser quem? Vai ser o comprimento por 2π, na verdade, não é? Ok? Você passa esses dois caras aqui, ó, dividindo. Ok? Então, o raio vai ser o 50,24, né? Dividido por 2π. 2 vezes... Como ele quer saber a medida aproximada, né? Então, vamos aproximar o π aqui para 3,14. Pronto. Então, o raio vai ser aproximadamente 50,24 dividido por 6,28. Né? Então, o raio vai ser aproximadamente 8 centímetros. Pronto. Então, o que eu quero dizer com isso? É que uma fórmula como essa, né? 2π vezes o raio, se você olhar bem ela, o que acontece? Quando você tem uma fórmula, o que ela diz pra gente? Nesse caso aqui é uma fórmula que tem duas variáveis, o comprimento e o raio. E essas variáveis são dependentes. Como assim? Se você tiver o raio, você consegue achar o comprimento. E o inverso também acontece. Se você tiver o comprimento, você consegue achar o raio. Certo? Então, para usar uma fórmula dessa, só precisa de uma das duas informações. A terceira você encontra de graça. A terceira não, desculpa, a segunda você encontra de graça. Beleza, para finalizar, vamos ver como foi que o Enem cobrou essa questão do 2πr, né? O Enem já cobrou várias questões que envolvem essa formulazinha. Claro que só que o Enem ele não pede uma coisa direta, não é uma coisa assim, ó, calcula esse comprimento e morreu. Não, não é assim. Ele faz uma contextualização, coloca na situação problema, né? E vamos entender aqui.
Diz assim: pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, né, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamada de base, conforme mostra as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante, né? Bom, quem nunca viu um negócio desse aqui, ali depois do lixão já tinha uma fazenda que tinha um negócio desse. Não sei se vocês já passaram lá e viram, mas lá tinha um negócio desse. Aí, ó, o que eles estão dizendo é o seguinte, ó, a água vem por aqui, sobe, né, e vai cair aqui, ó. Só que isso aqui fica girando, né? Aí vai passar, como você pode ver aqui, ó. A base é justamente isso aqui, ó. Tá chamando. Olhando de cima, esse equipamento tá aqui. Aí vai ficar girando e vai passando aí na fazenda, no terreno que quer irrigar, né? Continuando aqui a leitura. Um pivô de 3 torres, né, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como a base da torre, T1, são iguais a 50 metros. Está dizendo o seguinte, ó, vou tentar explicar para vocês com calma. Ele está dizendo que da base até a torre T1 é 50. E de T1 até T2, ele vai dizer também que é 50. E é bem como isso aqui, ó. Os intervalos entre as torres é 50, tá? O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Ou seja, para dar uma volta completa, essa torre T1 tem que demorar 25 horas. Mesma coisa, a T2 também, né? Para ela terminar a volta dela tem que ser 25 horas. Então vai ser 25 horas para cada uma. Tem que terminar a volta. Olha aqui, ó. Use 3 como sendo a aproximação para π. Olha que aproximação doida. Mas use, né? Que ele está pedindo. Para atingir seu objetivo, as velocidades, é o que ele quer, das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora. Bom, aqui é uma questão contextualizada, né? Aqui você tem que ter pelo menos a ideia de como é que calcula a velocidade. A velocidade é o espaço percorrido, né, pelo tempo, pela variação de tempo. Ok? Então, basicamente aqui o que você vai fazer? Você vai pegar o deslocamento, né, o comprimento, desculpa. Vou fazer assim melhor. Você vai pegar o comprimento que cada torre vai fazer aqui, que é um círculo, e dividir pelo tempo. E esse tempo tem que ser 25 horas, que a gente já sabe. Certo? Então a gente vai fazer isso em cada uma. Então a velocidade da torre 1 vai ser quanto? Aí vai ser o comprimento do círculo que a torre 1 vai fazer. Aí a torre 1, qual é o comprimento do círculo? 2π vezes o raio, sobre 25 horas. Só que ele pediu para aproximar o π para 3, certo? E o raio que a torre 1 vai fazer aí, a torre 1 vai passear em cima de uma circunferência de raio 50. Bom, fazendo aí a velocidade da torre 1, você vai pegar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, né? Então aqui vai dar 300 sobre 25, né? Bom, isso aqui vai dar 12. Então vai ser 12, no caso aí, metro por hora. E perceba que aqui já mata a questão, né? Porque ele quer, respectivamente, das torres T1, T2 e T3.
ser 12, né? Mas vamos ver se é a letra A mesmo. Ela não botou respectivamente, na verdade. Eu pensava que tinha botado. Então vamos ver aqui para T2. Ó, preste bem atenção, ele não pediu respectivamente, né? Mas vamos ver aí. Volume da torre 2. Da torre 2, o raio da circunferência, ó, não é mais 50, é 100. Então você vai fazer essa mesma formazinha, ó, 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 100, sobre 25. Porque todas tem que fazer no tempo de 25 horas. Ok, você pode logo dividir o 100 por 25, se quiser, ó, 100 por 25, né, dá 4. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. Então dá 24 metros por hora. Essa da torre 2. E da torre 3, finalmente, né, você vai fazer, deixa eu botar para cá, senão vai pegar em mim, né? O volume da torre 3 vai ser 2 vezes 3 vezes o raio da torre 3, ó. A torre 3 ela vai andar em cima dessa circunferência maior, que vai ser o raio de 50, né? Ó, 150 metros. Então vai ser 150 aqui sobre 25. Né? 150 sobre 25 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. Portanto, realmente é a letra A. Ok? Isso aqui em metros por hora, né? Beleza? Então, era isso.